Notícias direto do hospício. Olá, eu sou o Ricardo Manaro e esse é o Notícias direto do hospício. Hoje, dia 15 de janeiro de 2026. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, curtam, comentem, compartilhem e inscrevam-se no canal. Conforme tenho dito a vocês, no dia 28 de fevereiro, um sábado, às 8 da manhã, eu farei a nossa primeira live, né? E poderemos, inclusive, interagir. O tema vai ser os 40 anos do Plano Cruzado, não é? Vamos falar o que ele significou politicamente, economicamente, as suas repercussões, enfim, não é? Mas para isso eu preciso da ajuda de vocês. Por favor, curtam. Cada curtida que você dá no YouTube, mais 10 pessoas terão acesso a esse conteúdo. Inscrevam-se. Se eu tiver 3.000 pessoas até o dia 28 de fevereiro inscritas em nosso canal, vai ficar mais fácil de eu interagir com vocês. Portanto, pessoal, se você gosta do nosso trabalho, se você acha ele relevante, por favor, não é? Faça essa gentileza. Curta, comente e compartilhe. Muito bem, pessoal. Eu quero conversar com vocês sobre um assunto que foi muito pouco falado na mídia tradicional e se foi falado é propaganda do regime chinês. Muita gente vai falar que isso daí é viagem, que é chapéu de alumínio, né? Eu não esquento. Lembro que quando o professor Olavo de Carvalho e tantos outros falavam da existência do Foro de São Paulo, muitos especialistas falavam, isso daí é viagem, imagina uma reunião de velhinhos. A própria Playmobil, não é, que falou que o Brasil faz fronteira com o Chile, falou que isso não existia. E o tempo mostrou que isso é verdade. Muito bem, pessoal, cada vez fica mais claro que o Brasil está atrelado ao eixo do caos, ao eixo das ditaduras, das narcoditaduras, o terrorismo islâmico, não é? Que pega, conforme eu falo praticamente todo encontro, não é? A China, o Irã, a Rússia, a Coreia do Norte e os países do Foro de São Paulo. E algumas coisas esquisitas aconteceram e uma coisa esquisita aconteceu essa semana. Primeira coisa que eu gostaria de relembrar com vocês, o seguinte, não é? Que entre 26 de fevereiro e 4 de março de 2023, atracaram no Rio de Janeiro 2 navios da Marinha iraniana. O Iris Makhan, um grande navio de apoio logístico, porta-helicópteros convertido, com cerca de 228 metros de comprimento, capaz de transportar helicópteros pesados e equipamentos variados, às vezes chamados de monstro do mar pela imprensa, e o Iris Dena, uma fragata de guerra menor, com 95 metros, armada com mísseis, torpedos, canhões e capacidade para até 140 tripulantes. E a Marinha Brasileira autorizou que eles atracassem. E houve uma pressão dos Estados Unidos para que fosse barrada essa entrada. Inclusive, à época, a embaixadora americana no Brasil, Elizabeth Bagley, pediu publicamente que o governo brasileiro negasse a permissão, alegando que esses navios já haviam sido sancionados pelos Estados Unidos por supostamente facilitarem comércio ilícito e atividades terroristas. Navio iraniano. O senador Ted Cruz chegou a ameaçar sanções contra o Porto do Rio de Janeiro e empresas envolvidas. Israel também criticou, falando o seguinte, né? Isso daí é uma coisa perigosa, isso é uma coisa lamentável. E houve, inclusive, festinha a bordo. O que esse navio veio fazer? O que eles celebravam aí? Pois bem, pessoal, mais uma demonstração foi dada essa semana que o Brasil está ao lado do eixo do caos. Aliás, os Estados Unidos estão percebendo, vocês viram que hoje, né, ontem saiu a notícia que os Estados Unidos, né, suspenderam a concessão de vistos para 75 países, né, entre eles o Brasil, acompanhado de Afeganistão, Nigéria, Irã, Rússia, não é? Então, olha a nossa, né, como nós ficamos um anão diplomático. Muito bem, pessoal. Essa semana atracou no Rio de Janeiro um navio hospitalar chinês chamado Arctic Road, não é? Que tem 178 metros de comprimento, 300 leitos de enfermaria e 20 da UTI. Ele foi recebido com honras pela Marinha Brasileira.
E a argumentação oficial é que ele vai oferecer tratamento médico e odontológico para os brasileiros. Bom, primeira coisa que eu quero lembrar, a China está perdendo espaço aqui na América. Os Estados Unidos já falaram que a prioridade deles é o hemisfério ocidental, as Américas. América para os americanos, afastar a influência de China, de Rússia, dessa região. Então, não pode ser uma manobra deles. Agora, tem algumas coisas interessantes, não é? O Dr. Francisco Cardoso, eu vou colocar na descrição, não é, o endereço dele no X, não é? Que é uma figura extraordinária, muito perseguido durante a época da pandemia, falava o seguinte, afirmou o seguinte, não é, em uma publicação. Qualquer atendimento médico estrangeiro feito em território nacional tem que ser autorizado pelo Conselho Federal de Medicina, que está meio desmoralizado, não é? E a sindicância lá, com relação ao Bolsonaro. Mas enfim, não é? E não foi localizado esse pedido. Uma outra coisa, né? Uma das coisas fundamentais, e eu sei que tem médicos aqui, é uma audiência qualificada, a comunicação é importantíssima. Como é que um médico chinês vai conseguir se comunicar? Porque assim, eu tenho um amigo médico que ele falava o seguinte, por exemplo, se eu tenho que receitar um remédio de 8 em 8 horas, muitas vezes eu tenho que falar, que hora o senhor vai tomar o remédio? Vou começar às 8 da manhã, então o senhor toma às 8, às 4 da tarde e à meia-noite. Porque se eu colocar, me dizia ele, a cada 8 horas, a pessoa pode pensar que é 8 da manhã e 8 da noite. Então a comunicação é importante. Outra coisa, precisa de revalida, precisa de autorização. Tem mais, a medicina chinesa, tradicional chinesa, é bem diferente da medicina ocidental. E aí não vai nenhuma crítica, estou falando que é diferente. Agora, tem algumas coisas que me deixam... O pessoal tem gato na tuba. Tem gato na tuba. O pessoal fala, Manara, isso é teoria da conspiração. Aí eu lembro, né, aquela passagem, né, do Evangelho de Mateus que ele fala, eu vos envio como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então a gente tem que ficar de olho. Pessoal, existe o mal no mundo. Eu sei que muitas vezes você é inocente, você fala, não, isso é teoria da conspiração. Não é. O Partido dos Trabalhadores, do presidente, fez um acordo, a Grace Hoffmann visitou, fez acordo, não é, no Vietnã com o Partido Comunista e com o Partido Comunista Chinês. O ministro Gilmar Mendes, numa sessão da STF, falou, nós todos aqui admiramos o Xi Jinping. Então, cuidado, vamos ficar esperto com a chegada desse navio. Primeiro, eu acho que é uma cíntia a nossa soberania. Eles chegam, vão entrando, todo mundo, que história é essa? Não é? Tem a Comissão de Relações Exteriores do Congresso Nacional, a CREDEM. Eles não foram consultados. Vocês percebem? Uma outra coisa, pessoal, a relação, né, dos militares brasileiros com os militares chineses, né, elevou o nível. Né? Elevou a participação, antes eram coronéis, agora são generais, tal qual os Estados Unidos estão tensos. Aliás, só a título de curiosidade, deixa eu abrir aqui, não é? Que a mídia chinesa repercutiu alguns portais quando houve uma experiência do exército brasileiro, das suas armadas brasileiras, com as forças armadas chinesas. Então eles criticaram algumas coisas. Primeiro, eficiência. O portal Sorro classificou o exército brasileiro como um dos mais inúteis em guerra e o quarto pior do mundo em termos de prontidão combativa. Foco em gastos com pessoal. Publicações escreveram a força como falsa e vazia, alegando que 80% do orçamento é destinado a aposentadorias e pensões em vez de modernização. Então, quer dizer, os caras também não têm uma visão muito boa, não é? Ali das nossas forças armadas. Mas tudo bem, pessoal. Vamos lá. Agora, além disso, além desse navio, há mais 2 fragatas chinesas que vão fazer exercícios com a Marinha Brasileira. Historicamente, nós somos aliados dos Estados Unidos às forças do Ocidente. Basta relembrar as 2 guerras mundiais que nós tivemos. Agora, o Maurício Galante, que é um brasileiro, que é vereador ali no Texas, deu uma entrevista ao PH Vox, que eu vou colocar aqui na descrição do nosso texto. Sempre olha a descrição, sempre tem um vídeo, alguma indicação ali, em que ele fala de alguns riscos. E que riscos são esses? Primeiro, eles podem inocular nos pacientes que eles vão atender e causar uma pandemia no Brasil. Por que não? Os Estados Unidos estão avançando aqui, eles estão perdendo espaço. Por que não?
Eles podem coletar material genético. Eles podem, através desse material genético, tirar uma série, né, de informações que podem ser importantes. O tipo de alimentação, quais os nutrientes a gente tem. Que efeito as picadinhas a gente não pode falar, não é? Da época da pandemia, que para mim é uma experiência social. Um dia a gente vai conversar sobre isso e um dia isso vai ficar muito claro, aliás, da onde veio o vírus, não é? Então assim, como é que num país tropical, não é, houve a reação, né, dos brasileiros, né, em relação à picadinha? Ué, por que não? Outra coisa, eles podem fazer, conforme eu falei, experiências genéticas. Eles podem fazer bioterrorismo. Ou você acha que não tem bioterrorismo? Percebam o risco que isso significa. E a grande imprensa, aquilo que eu falei, não comenta nada, no máximo faz elogios. Pessoal, ninguém fala sobre isso. É importante a gente reagir. É importante estarmos vigilantes. Estamos em meio a uma guerra, que é uma guerra por ocupação de espaço, uma guerra entre os dois blocos, que eu já falei, uma guerra cultural, uma guerra espiritual. É necessário que a gente fique atento. O governo brasileiro é aliado do governo chinês. Portanto, meus queridos, minhas queridas, meus amados, é importante a gente ter informação, que eu falo, é sempre importante nós sabermos da doença para entender a cura, e é muito bom nós estarmos informados sobre essas movimentações que a grande mídia não fala. Muito bem, pessoal, encerro aqui agradecendo, espero ter deixado claro o risco que esse tipo de coisa pode causar. Navio iraniano, navio chinês, o que é? Né? Como diria os italianos velhos, casa di reni, ma que? Mas enfim, quero agradecer alguns comentários no Facebook e no YouTube de ex-alunos que compreendem e entendem as coisas. Né? Por favor, manifestem-se aí no chat do YouTube, né? De onde você me conheceu, como se chegou através do canal, de onde você está falando. E por favor, pessoal, né? Se você já é inscrito, peça para mais uma pessoa se inscrever no canal para chegarmos aos 3.000. Fiquemos atentos. Um ótimo dia para vocês, não é? Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe o mundo. Um grande beijo e até a próxima.